Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje a gente vai começar o programa de uma maneira um pouquinho diferente. Eu estava lembrando da Tina Turner. Você sabe, a cantora, e um dos grandes sucessos dela foi Proud Mary. Ela era casada com o Ike, que às vezes enchia ela de alegria. Quando ela separou do Ike, ela começou a fazer um sucesso estrondoso por conta própria. Então, Proud Mary é um pouco assim da história da vida dela, etc. Tal, que já era sucesso com Creedence Clearwater, mas na voz dela ficou fantástica. E um dos shows que eu vi dela, ela começa assim recitando enquanto a música começava a tocar, dizendo: nós vamos começar de maneira lenta e suave, e depois vamos, à medida que a música vai indo, vamos endurecendo. O programa de hoje vai ser mais ou menos assim. A gente vai começar, eu e o Pedrinho, suave, e depois vamos endurecendo. Então, muito bem. Lembrando também que hoje é aniversário, 78 anos, do Sir Elton John. Sir Elton John faz 78 anos hoje, é um pouquinho mais velho que eu faço em abril. E, bom, ele tem uma música que chama-se, é um grande sucesso, I Still Stand. Eu continuo aqui forte e firme. Tá certo. Eu continuo aqui forte e firme. Eu lembrei do aniversário dele, da Tina Turner, e aí lembrei de uma coisa que na minha juventude existia. Você deve lembrar, Pedrinho, o Correio Elegante. Lembra disso? Correio Elegante. Você ia numa festinha, fazia um bilhetinho, Exatamente. dava para alguém encarregado de transmitir, sem que a pessoa que fosse receber o bilhete soubesse de onde ele estava vindo. Exatamente. Era justamente para criar aquele clima de mistério, né? Bom, o Correio Elegante também existia nas rádios de interior, além desse do bailinho que dava o bilhetinho. A rádio de interior era o seguinte: vinha o cara e dizia assim: aqui Pedrinho Chaves dedica a música tal à senhorita tal. Exatamente. Né? Então nós vamos dedicar, eu pensei assim, o Bolsonaro podia dedicar, já que hoje é aniversário do Elton John, dedicar no Correio Elegante essa música I Still Stand ao ovo principal, lá aquele ovo que hoje, no momento que nós estamos gravando, está lá, naquela palhaçada, que aliás eu queria até falar, eu vi um pedaço daquele negócio, aquela farsa, aquilo lá é assim, é uma ópera bufa que tende a ser vaudeville, mas vai acabar com absoluta certeza num grandinhol. Vai acabar em sangue. Porque é o seguinte, fatiaram tudo, um monte de advogado. Dá vontade de vomitar quando os advogados vão lá e ficam lançando loas ao ar para aqueles 5 que estão lá para julgar, para depois os caras, a gente já sabe o que eles vão dizer. Então isso é uma babaquice atroz. Então Bolsonaro dedica ao careca da corte, I Still Stand. Vem aí. Aliás, até anotei um pedaço da letra aqui, porque eu acho que é importante, embora a música seja uma música que fala de amor, etc. Tal, aqui, a música diz o seguinte: numa parte da música diz assim: And did you think this fool could never win? Traduzindo. E você pensou que esse bobo jamais ganharia? Well, look at me. I am coming back. I'm still stand. Olhe para mim, eu estou voltando. Eu ainda estou em pé. Tá? Então é isso. Bom, começamos assim, e eu vou falar, Pedrinho me permite, de um amigo meu, o Rodrigo Scott, que me presenteou com esse livro, chama Palavras para Dias de Chuva, Rodrigo Scott. É um livro de poesias e alguns pensamentos, e eu separei, eu vou ler para vocês um pedacinho, porque eu recomendo. Mesmo que você não goste de poesia, às vezes aqui tem coisa para pensar, tá? Eu marquei aqui. Pensar é o perigo. Olha, Pedrinho, isso aqui é lindo. Ó. Eu vou ler para vocês. Ó. Isso faz parte do Vamos Começar Suave, tá? Em seus sonhos recorrentes, o louco
que o perseguia era ele mesmo. Tá certo. Legal, né? Eu achei uma sacada muito boa, É. porque às vezes o louco que persegue a gente somos nós mesmos. Exatamente. Tem um outro poema aqui pequeno também que me permito ler para vocês. Enquanto eu decidia, a chuva choveu, a grama cresceu e a terra me engolia, enquanto eu decidia. Tá certo. Também Bom. se aplica aos tempos atuais, né? É. Se a gente ficar aqui decidindo muito, enquanto a gente decide, Inês a grama morre. cresce e a terra nos come. Tá certo, tá bom. E vou ler um pouquinho mais comprido, porque eu gostei também e quero ler para vocês. Vocês têm ideia e comprar o livro, porque o escritor também precisa viver. Bom, chama-se Amigo Imaginário. Meu amigo imaginário vive em uma garrafa. Nem sempre me dá bons conselhos, mas é um confidente fiel. Desaguamos assuntos mil, superamos os dissabores, fazemos novos amigos e brigamos com os antigos. Naturezas expostas, prosopopeias libidinosas, peripécias, gargalhadas, gatilho e choro. Meu amigo imaginário tem um nome engraçado e é de bom tom não citá-lo, para não fazer merchan. A brisa que sopra nessa noite sopra em direção da casa. Aproveitemos. Leves como leves plumas, muito leves, flutuamos em zigue-zague e pousamos na cama. Hora de se recolher. Obrigado pela companhia, amigo. Agora pode ir. Adeus. Pode ir. Sai, sai. Bom, esse, Rodrigo, primeiro, obrigado pelo livro. Você sabe que você é um amigo querido. E esse poema me remeteu eu lembrei do Vinícius de Moraes, cara, porque o Vinícius de Moraes dizia que uísque é cachorro engarrafado. O melhor amigo do homem é o uísque. É o uísque, que é um cachorro engarrafado. Cachorro engarrafado. E Tá esse poema me lembrou do Vinícius. Bom, indicado aqui, Rodrigo Scott, e além disso, ele está lançando um disco aí em breve, e quando ele lançar o disco eu vou trazer aqui para vocês verem, tá? Bom, passado isso, vamos começar o programa. Esse é o Dois Neurônios Incomodam, número 195, ou Confraria do Condor, número 17. Isso. Estamos aqui, Débora e Débora. Isso. Porque somos todos Débora. É isso aí. Aqui, a partir de agora, somos todos Débora. Exatamente. Estamos aqui com a arma carregada de batom e vamos pintar de batom vocês todos. Exatamente. Pedrinho, a mulher é condenada a 14 anos porque pichou com batom uma estátua e digamos o seguinte, como estátua, eu pessoalmente, desculpem, hein, acho uma merda. Porque não é uma estátua, é um troço feito de cimento. Estátua, que eu entendo, Michelangelo e outros escultores, esculpida em pedra. Isso aqui é uma montagem de concreto, tá? É isso aí. E outra coisa, até onde me entendo, a deusa da justiça tem uma espada e uma balança numa mão. Essa só tem a espada. Você percebeu isso, Pedrinho? Não, a balança ela vendeu por... A balança ela deve ter vendido. Vendedor de peixe. E é uma porcaria de estátua. Aí, quando os caras arrebentam o poeta lá no Rio de Janeiro, o Drummond, na Copacabana, que ali sim é uma estátua de uma beleza incrível, ele está sentado ali, é uma coisa maravilhosa. Os caras vão lá, arrancam óculos, quebra a estátua, ninguém vai preso. Nego nas universidades, aqui vai na USP, vai ver, as paredes tudo pinchada com tinta preta, tudo, ninguém vai preso. Agora ele escreveu a frase que vai ficar, olha, sugestão, essa frase vai estar na lápide do Boca de Veludo, perdeu Mané. É isso tá? aí. Na lápide dele, porque, sabe, a frase é dele. Ela pegou a frase do cara, ele devia se sentir honrado, né? Exatamente. É a frase dele, ele está fazendo história. Perdeu Mané, limparam com sabão e ela pegou 14 anos. Eu acho engraçado. Por que ela pegou 14 anos? Dentre as coisas que acusaram ela é de tentativa brutal de acabar com a democracia. Exatamente. Tá certo.
que o batom é inflamável. Eu acho engraçado que é o seguinte: você não entra com líquido num avião, tá? Se você quiser uma água mineral, alguma coisa, vai ter que comprar lá dentro depois de passar pela aduana, pela alfândega. Você não pode levar na tua bolsa líquido. Você não pode levar espuma de barbear para entrar no avião. Agora, ninguém nunca proibiu ninguém de entrar com batom no avião. As mulheres entram com batom na bolsa. Agora, ela está presa porque o batom é inflamável. Isso é uma das coisas que está na história da prisão da mulher. 14 anos. Aí vem um cara, um porco podre canalha. Eu gostaria de ter palavras mais ofensivas para chamar essa coisa, essa excrescência, que é o Danones. O Danones ter guiado por alguém, eu vi uma gravação dele vociferando que o Moraes tinha que ser mais duro com essa canalha, e ele repete várias vezes, canalha, 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 que invadiu os 3 poderes, que estava querendo destruir com a democracia do país, só 14 anos para essa canalha. Isso. Pois é, este nojento, esse escroto, essa imundície que conspurga o ar que a gente respira, esse escroto tem a coragem de falar isso. Eu só posso entender isso porque alguém deve ter pedido para ele fazer para evitar algum problema para ele, porque ele tem o fiofó na reta das rachadinhas que ele admitiu e deixaram ele pagar em suaves prestações e ele agora está limpo. É como o carniça que está limpo. Bom, e aí eu queria lembrar do seguinte. A mulher daquele lá do Rio de Janeiro que pegou 400 anos de prisão do Cabral. Sérgio Cabral. A mulher, ela pediu para sair da cadeia porque ela tinha 2 filhos, um com 17, eu acho, não sei que idade, era um crescido. Era a homem dona feio. Cabrita. A dona Cabrita foi para casa porque ela tinha os filhos para criar. A Débora, né, Débora? Eu, Débora, fico enlouquecida. A Débora tem 2 filhos pequenos, mas não sai da cadeia. O marido da senhora Cabrita, lá do Cabral, o marido tinha 400 anos de cadeia, tá aí sendo influencer, fazendo live. Dançando carnaval. Dançando carnaval, estava lá na cobertura do prédio. Tá certo. Tá liberado. E diz que vai ser candidato. Isso. E aí, como carioca é capaz de votar nele? É capaz, né? Com certeza, vai votar nele. Exatamente. E bota o filho da mãe de volta para roubar. Então, esse é o país e essa é a justiça que nós temos. Então, hoje eu estava vendo os caras babar ovo para aqueles 5 caras daquela excrescência que eles chamam de Supremo, né? Eles estavam lá e a gente já sabe o resultado, os caras vêm lá babar ovo. Bom, daí, quando eu vou sair para vir gravar o programa, eu fico sabendo que prenderam o Sebastião Coelho. Porque o Sebastião Coelho não vai babar ovo. O Sebastião Coelho, se fosse chegar lá, o Sebastião Coelho, para vocês saberem, é o advogado do Felipe Martins. Exatamente. Eu não sei se estava hoje, porque isso é uma loucura. Então, hoje eu vi que foi julgado o Heleno, foi julgado o Braga Neto, foi julgado o Bolsonaro. Foi julgado, não. A defesa apresentou seu caso. Sempre babando ovo para os 5 que vão dizer não para tudo que eles disseram. Que se retiraram para dizer não depois do almoço. Então, vamos comer e depois das 2 horas, eu não sei porque estou aqui gravando o programa, então não sei o que aconteceu. Exatamente. Mas eu imagino, tá? Então é o seguinte, gente. A gente está no mato sem cachorro. Porque... Au. Exatamente. Não, Débora não late. Então, não, mas o coração late. Para quem não conhece espanhol, bater. Latir. Latir não precisa latir. O coração late. Bom, isso é o que está acontecendo hoje. Ou seja, além desse helicóptero que está voando aí, que não está vindo para nos pegar, imagina. Imagina. Né? Para nos levar para uma colônia de férias penal. Exatamente. Mas aí é o seguinte, não dá para ficar quieto com um barulho desse. Não dá para ficar quieto com a Débora presa. Não dá para ficar quieto com o Janone solto.
Não dá para ficar quieto com um canalha como Janones. Vamos repetir, 1000 vezes canalha. Podre. Filho daquilo, filho de uma quenga. É isso Tá? aí. Falando o que fala e não acontece nada com ele. Só acontece com quem fala a verdade. Quem fala mentira merece tudo. Né? Exatamente. Bom, aí, Pedrinho, é claro que o Carniça está descendo ladeira abaixo. É, Então o Carniça tinha que fazer alguma coisa para chamar atenção. é. Bom, primeiro o Carniça vai para o Japão e leva assim todo o circo com ele. Né? Exatamente. Então eu vi que do circo estava o Pacheco. O que o Pacheco foi fazer lá? Não sei. Estava o Alcolumbre, Pacheco. Pacheco, estava o Alcolumbre, estava aquele cara da Bahia, que eu sempre esqueço o nome, mas tudo bem. Tava a Tartaruga Ninja. O que a Tartaruga Ninja foi fazer no Japão? Meu Deus, eu não entendo. Foi fazer aquele anúncio da Varig, que tem uma tartaruga que quer voltar para o Japão. Deve ser. É isso aí. Urashima Taro. Exatamente. Tá. E aí o Urashima Taro está lá no Japão. E aí, como a primeira-dama talvez... Porque, aqueles caras comem peixe cru, né? Eu não vou para lá. Então, enquanto você, papai, vai para lá, eu vou para Paris. E foi para Paris. A tuas custas, Doroteia, não. Débora. As tuas custas, Débora. É isso As aí. minhas custas. Exatamente. A custa de todas as Déboras desse país que estão condenadas. Todas nós, Déboras, estamos condenadas a ver esse circo dos horrores, ver essa bagunça. Ver Mas está no fim a pantomima, viu? Pelo cheiro da Brilhantina. Acho que sim. Aquele senhor de cabelos loiros, meio avermelhados. Sei, o Laranjão. O grande irmão do Norte. O Laranjão. Parece que resolveu usar aquela expressão usada para designar um dos aviões da Batalha da Inglaterra aérea, o Spitfire. Spitfire, está cuspindo fogo. Agora vocês vão ver o que é bom para tosse. E o Pedrinho trouxe a notícia aqui, eu não sei, nem ele sabe. Não confirmamos, Não, mas porque, parece que a lei Magnitsky já foi aplicada nesses carinha que estão aqui. Exatamente. Tá? Se essa lei foi aplicada, bom, vamos deixar a imaginação voar. Né? A imaginação voando, eu imagino, eles estão lá julgando Bolsonaro, Braga Neto, o Heleno, estão julgando até o Ciro, o advogado do Ciro, então foi de morrer de rir. Ele falou que não, que está tudo bem, o Ciro tudo bem. Tá? Ele não falou nada, tinha 15 minutos para falar, ele falou em 2 minutos, ele puxou o saco dos 5 que estavam lá dos 5 não são 6, porque são 5 e mais turma, o Bonet. O Gonorré lá. O Gonorré marido da Reia. Marido da Reia. Bom, exatamente. Então é o seguinte, esse não falou nada. Mas imagino que chega a notícia e os caras vêm, opa, nos puseram na lei Magnitsky. Aí aí desvia a atenção, já não dá mais para julgar nada, tem que ir para casa para ver o que dá para salvar. Vamos tirar o que tem no cofre, alguma coisa assim, porque Cifo, eu não vou nem perder o mané, Cifo, manés, Cifo, vocês vão Cifo. Mais dia, menos dia. Exatamente. O estupim está aceso, não sei onde é que está a bomba, mas vai explodir. E vai explodir no colo de você. Lembra da bomba do Rio Centro? Vai explodir no colo. De você. Vai explodir no colo. Tá certo. É engraçado que eu estou lendo no momento, eu estou lendo um livro do Veríssimo, do Luiz Fernando Veríssimo. Um livro de crônicas dele dos anos atrás, dos anos da ditadura. Tudo que ele fala lá contra os milicos podia ser usado só trocando milico pelo que está acontecendo hoje, porque está exatamente igual e a imprensa não fala nada, nem o Luiz Fernando Veríssimo fala nada, e está acontecendo de igual a pior. Ontem eu fiquei sabendo que tem uns caras defendendo que a Débora tem que Cifo, porque na época dos milicos pegaram uma tal de Jacinta, sei lá, num lugar do norte. Eu não me inteirei disso, não sei quem é a Jacinta, mas a Jacinta não devia ser flor que se cheire, porque o pessoal que os milicos pegaram
era realmente um pessoalzinho que merecia ser pego. Como aquela senhora bondosa que hoje preside um banco, Sim, que sim, matou gente. o Mário Cosel Filho aqui. Isso, assaltou o banco. Exatamente, Eu não sei se ela claro. foi a que puxou o gatilho e matou, mas que ela assaltou o banco, assaltou. A outra lá que trabalha na Globo, que dá as notícias, por que o aumento da gasolina vai ser bom para você? Aí, Pedrinho, então vamos pegar. É muito helicóptero com o pobre Marquês. Exatamente. Bom, vai ser bom, a gente vai andar de helicóptero. Exato. Eu nunca andei, se Deus quiser, nunca não vou vai andar. né? Exatamente. Eu já andei, mas não faz diferença. É uma coisa que voa, Pedrinho, é isso. Tirante urubu, eu não quero nada com eu vou te dizer um negócio, qualquer coisa que voa e que não é passarinho, estamos correndo risco, né? Mas tudo bem. Exatamente. Bom, voltando às vacas frias. Eu estava falando do Carniça. Eu interrompi para falar daquele Danones escroto. Mas aí é o seguinte, o Carniça chegou lá com esse bando de gente que eu não sei o que foi fazer. Eu espero, tem muito japonês que voltou para o Japão. Eu espero que ele tenha uma recepção dos japoneses que voltaram para o Japão adequada, né? Mas daí ele tentou fazer uma bondade. A bondade que ele fez, Pedrinho, ele fez o seguinte: está sem grana? Está sem grana? Você pode pegar um empréstimo no banco usando o teu FGTS como garantia. Aí você vai pagar um jurinho pequeno. Ou seja, ele empresta para você o teu dinheiro pagando juro. Daí você não vai conseguir pagar e daí ele fica com o teu dinheiro do FGTS. Quer dizer, como normalmente pobre, a coisa é assim. Você não tem dinheiro, automaticamente você não tem cultura. Isso não é verdade 100% das vezes. Mas, na maioria das vezes, a pessoa, quando não tem dinheiro, não frequentou uma escola, ela não tem muita cultura. Então, você engana. É como a gasolina. A gasolina, agora é 30% de água. álcool misturado com água. Álcool hidratado. Quase por isso que chamam de água gasolina. A gasolina. E você vai pagar mais caro pela gasolina. Exatamente. Tá? Então, é o seguinte, então ele agora abriu essa possibilidade, você é pobre, está dinheiro, não pode comprar mais o teu café, você vai no banco, pega um empréstimo, bota teu FGTS como garantia e eu te empresto o teu dinheiro, você pagando o juros do teu dinheiro, porque você não pode pegar teu dinheiro para usar, porque isso está proibido. Mas você pode usar teu dinheiro para garantia de um empréstimo sem vergonha. Então é assim que funciona esse governo e as pessoas parecem que não veem. Aí você fala com algumas pessoas, elas dizem assim, porra, mas onde é que você viu isso? A Globo não deu. Eu não acredito nessas coisas. Ele está mentindo. É isso. Na verdade, o que os caras têm é medo do Trump 2.0, que é o Bolsonaro em 26. Então tem que matar o cara, né? E eles podem falar isso, podem fazer isso também, é botar o cara na cadeia. Jogar futebol com a cabeça do Bolsonaro de plástico, etc. Aí, Pedrinho, como se não bastasse tudo isso, você deve lembrar, porque faz pouco tempo, o próprio Mito falou, vamos deixar a coisa como tal, o Alcolumbre vai ganhar, ele vai ser o manda-mais do Senado, vamos deixar o Mota lá na Câmara, porque o Mota ele vai fazer as coisas que tem que fazer. Aí, Sua Majestade Alex Uglandi dá um jantar na sua casa, convida Pacheco, Mota, Alcolumbre e toda a caterva. E dá bota uns papel na mesa e diz assim, de acordo com o que eu fiquei sabendo, que isso deve ser só a pontinha do iceberg. O que tinha, assim, para o momento, para o Mota, é uma graninha que ele recebeu para fazer jogar um dinheiro para outro lado. Exatamente. Mas a graninha que ele recebeu, que eu fico pensando, é muito pouco para você vender a alma, o diabo. Parece que foi alguma coisa como 70 mil reais, uma coisa assim. É coisa pequena. Que era um diabo de segunda classe, era um diabrite. Era um diabrite. Então, mas deve ter mais, e ele sabe que tem mais. Então, aí o cara saiu de lá e dá uma entrevista e diz assim, eu lembrei do tempo do governo militar. Eu tinha 18 anos. Às vezes você via uma treta em algum lugar, você via a polícia, o DOPS na época, e você ia lá para xeretar, ver o que estava acontecendo. Aí tinha um cara do DOPS grandão que te empurrava e dizia, andando, não tem nada para ver aqui. Lembra da frase? Não lembro, porque eu nunca fui xereta para ver o que estava acontecendo. Eu fui. Andando, não tem nada para ver aqui. Então,
perguntaram para ele como é que tá as coisas no Brasil. O Mota disse: aqui, andando, não tem nada para ver aqui, não. Aqui a democracia é Ele vai plena. mudar o nome para ele. Moita. Não, Omar Mota. Omar Mota. Exatamente. Vou Aquele chamar... que põe o focinho para fora para ver se o inverno acabou e volta correndo para a toca. Para mim é o Hugo Moita, porque ele agora está assim, está no muro, está ali só os olhinhos, porque está com medo. São covardes, todos, são covardes todos, tá? E o único que não é covarde, infelizmente, é o bandido, né? Então vai fazer o quê? Vamos esperar, porque o Laranjão vem aí. Exatamente. Bom, aí, falando do Laranjão, o Laranjão já enquadrou o vizinho, a vizinha, né? Você viu que ele pegou a Cristina Kirchner? A Kirchner já está. Já está na Magnitsky. Já está na Magnitsky. Essa cifo, negão. E ali do lado. Então, está comendo pelas beiradas, né? Isso. Então, daqui a pouco vai chegar. Então, a Kirchner não vai mais para a Disney. Isso é só o começo da brincadeira, né? Porque a Lei Magnitsky, para quem não sabe... Nem sendo amiga do Pateta. Nem sendo amiga do Pateta ou do Mickey. Não importa. Ou do Pato Donald. Mas aí é o seguinte... Também fecha as contas nos bancos que têm ligação com os bancos internacionais. Então, por exemplo, aqui no Brasil, se pegar os caras, mesmo que ele tenha conta no Banco do Brasil, ele não vai poder mexer, porque o Banco do Brasil, para ser o Banco do Brasil, ele tem que ter contato e transferência de dinheiro com bancos internacionais. O Banco do Brasil fica bloqueado para fazer essas transferências se não bloquear o dinheiro dos caras que já foi pedido bloquear a conta. Não é só o Careca, né? É a trempa toda. É a trempa toda. Bom. Os mais bem informados, como aquele moço bonzinho que mora nos Estados Unidos, o Alan Santos, dizem que vai pegar mais de 100 pessoas no Brasil. Isso seria... eu vou dar uma festa quando isso acontecer. Tá? Aí é o seguinte, no meio dessa brincadeira, também está a Carla Zambelli. Eles estão derrubando. Idiota, mas é o seguinte, Pedrinho, ela vai pegar 5 anos, pelo menos, porque, por ser idiota, por tirar uma arma na rua. Só que é o seguinte, o bandido pode tirar a arma na rua. E falar perdeu o mané. Perdeu o mané. O bandido pode fazer o que quiser. O bandido pode roubar teu celular, te matar, porque ele vai tomar uma cervejinha. Agora, na audiência de custódia, devolvem para ele a cocaína que ele tinha sido pego em flagrante, porque é instrumento de trabalho. Instrumento de trabalho, claro. Bom, eu acho que a grande frase dessa semana, e o que eu tenho que falar aqui, que eu acho importante, é o Bukele numa reunião que chega e diz assim: eu acabei com o crime aqui em El Salvador, que era um dos países mais violentos do mundo. Aí dizem, e ele cita o Brasil. Não pode acabar no Brasil, porque o Brasil, o crime é muito grande. E ele fala, não, o crime é grande, mas o Estado é maior. Então, o Estado sempre é maior. O Estado é maior, pode acabar com o crime. Mas por que o crime não acaba o crime no Brasil? Porque os chefes do crime no Brasil são o Estado. São os caras que representam o Estado. Então, ele disse lá fora para o Bukele, ele diz, vocês aí que estão julgando as pessoas, que estão transformando todos nós em Débora, todos, somos todos Débora. Então, vocês... vamos mudar o nome de democracia para Déboracracia. Déboracracia. Ou assim, estão achando que é um bando de Débora mental, né? Débora mental. Um bando de Débora mental. Então, vamos pôr na traseira desses caras. Então, é isso. Tá bom. Aí... eu estava vendo, por exemplo, sabe, é repetitivo, isso enche o saco, mas a gente tem que falar. Olha, todo esse julgamento, toda essa história do golpe, tudo isso é ilegal, é absolutamente ilegal. Primeiro que esses caras não podem ser julgados onde estão sendo julgados. Porque ele tem o juiz natural, que é o juiz de primeira instância. Não pode ser julgado. Não pode ser julgado lá. Segundo, isso é um atropelo. Parece a história da galinha que foi atropelada pela Ferrari. Só deu para fazer um fricassê. Bom, é o seguinte, eu vou dizer para vocês. Começa daí. Então, esses caras não poderiam estar julgando quem estão julgando. Segundo, os caras tinham que se considerar...
Não, eles já se consideram vítimas. Eles não podem, eles têm que se considerar suspeitos para julgar, porque eles são as vítimas. Eles se dizem vítimas. E com uma riqueza de detalhes, por exemplo, Sua Excelência Alex Glande, ele tem detalhes assim, que ele tentariam matar ele, iam levar ele para algum lugar e no caminho iam matar. Quer dizer, ele sabe detalhes, assim, de um negócio impressionante. E só não deram golpe porque não acharam o táxi. Não acharam o táxi. Iam levar, talvez, de táxi, né? Claro. E depois, na hora de matar, alguém esqueceu a faca ou esqueceu o revólver. Eu não sei como é que ia matar o cara. Bom, supositório de mente. Aliás, por falar em supositório, essa acusação contra esses caras todos que nós estamos vendo aí é uma caixa de supositório, porque achamos que, supomos que, né, não tem nada assim, a prova está aqui. Ó. Não, nós supomos que, achamos que. Então é o seguinte, eu queria lembrar, e eu peguei aqui, a Constituição, a lei número 1079, se não me engano, de 1950, quer dizer, na Constituição, lá de trás ainda, isso não foi alterado na de 1988, tá? Isso está lá. É crime de responsabilidade proferir julgamento quando 25%, o julgamento quando suspeito, perdão. Ou seja, o juiz, o ministro, no caso são ministros, ele não pode proferir um julgamento quando ele é suspeito. E o juiz ele é suspeito quando ele é a vítima. Quando ele é a vítima, ele está julgando o cara que seria o autor do perpetrador do crime. Tá? Então, tá. E aí, tá tudo errado. E a gente tem que engolir isso, e os caras vão na televisão, e aquela Mortadela Lima, da Globo, a loira que tem contatos imediatos com os ministros, ela pega o telefone e diz, ministro, está me ligando aqui, porque disse que é o seguinte, essa mulher está absolutamente histérica. Tá? E ela toma cerveja Caracu. Deve tomar. Se não tem o cara, ela toma o resto. Toma o resto. Exatamente. Aí, por quê? Porque já parece, eu também não tenho certeza, são duas notícias que eu não tenho certeza, da lei Magnitsky e da sobretaxação de 25%. Quer dizer, com a Venezuela eu já sei. Só que com a Venezuela é o seguinte, o petróleo da Venezuela, todo país que negociar petróleo com a Venezuela vai ter uma sobretaxa de imposto sobre os produtos americanos e os produtos que exportam. Ou seja, o loirão já fechou a conta, falou, é o seguinte, negociou com a Venezuela, com o petróleo venezuelano, está na lista de procurado, tá? Então, acabou o papo. A outra coisa que essa lei 1079 da Constituição fala é o seguinte, que é absolutamente proibido exercer atividade político-partidária quando você é ministro do STF. Agora eu pergunto o seguinte, teve uma declaração do Boca de Veludo, lá do que Barrento, disse, que agora... Derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma. E a outra, somos mais que uma corte de justiça, somos... Uma corte política. Ele falou em algum momento. Em algum momento ele falou. E aí, como... Vai ver que a mãe era uma cortesã, por isso que por isso. achou no direito. Bom, este é abaixo da crítica, nós vamos chegar em mais com ele. Mas aí ele pede desculpas por estar de costas. Exatamente. Em algum momento íntimo. Exatamente. E aí, no caso da Débora, que somos todos Débora, tinha cheiro de queimado, né? Então, o ministro Fux pediu vistas. Bom, pediu vistas, agora não se sabe quanto tempo vai levar essa brincadeira. Mas, enquanto isso, a Débora está presa. Ou seja, a Débora, por não ter feito nada, ter pintado uma estátua com batom, está presa há mais de 2 anos e vem o canalha do Danones falar que tinha que ficar presa mais tempo.
Tá? É isso Então aí. o Fux sentiu um cheiro de queimado. É a e rosca disse, do outro. é a rosca. Vamos pedir vistas. Sabe que pedir vistas? Eu queria achar uma analogia para pedir vistas. Pedir vista é meio que pedir pinico, né? É assim, me dá um tempo que eu vou pensar, sabe? Exatamente. Pedir vistas o cacete. Ninguém vai ver vista nenhuma. O que quer é não decidir agora, porque agora não é o momento certo de fazer a merda. Exatamente. Vamos esperar um pouco para ver o que vai dar, para ver se a gente faz a merda ou não faz a merda. Exatamente. É uma espécie de... Antigamente, quando brigaram de pegador, tinha o Pix, né? Um lugar que se Exatamente, encostava, não podia pegar, né? Exatamente. Então é meio que um Pix. Eu vou encostar aqui E a vista para também tudo. pode ser comparada ao clister, coisa que essa juventude não sabe nem o que é. Que delícia, né? Lembrar do clister. Opa! Não tinha um monge do clister? Ou era cister? Agora eu estou meio em dúvida. Ai, Deus. Não, clister. Né? A gente teve uma juventude difícil. Né? Difícil. Bom, e aí de última hora, olha, já estou até perdido, não sei se já falei isso. O Sebastião Coelho pegaram ele, né? Dizem que pegaram, né? Eu não sei se chegaram a prendê-lo. Por quê? Porque ele é um homem de coragem. Você prender qualquer cara que mora nas bostas é fácil. Agora você vai tentar prender um cara de coragem, ele leva aquela regra das 5 coisas. Primeiro, ele defende a fé. Segundo, a pátria. Terceiro, a honra. A família vem em quarto lugar. Quem não segue essa sequência é um bosta. E por isso que eu fiquei desapontadíssimo com aquele outro, o Braga, que também é réu nessa ação, que agora até achou um advogado pior que ele, de tão covarde. O advogado do Braga, eu vi ele, é uma coisa absurda. Baba ovo para os ministros, é uma coisa incrível. Olha, se houvesse uma justificação, vamos dizer assim, vamos dizer que se eu fosse lá e ajoelhasse e dissesse, Sua Majestade Ovo, por favor, perdoai, sede magnânimo, soltai o meu agora cliente. Vai ser de magnífico. De magnífico. Soltai meu cliente. Se você pensasse que se rebaixando, baixando as calças e ficando de 4 e dizendo sirva-se, se você achasse que com isso você ia soltar e a Sua Majestade Alex Uglandi ia soltar teu cliente, eu até entenderia, tá? Até entenderia. Digo, o advogado está se predispondo a tudo para defender o cliente dele. Mas não. O advogado sabe que a coisa já está julgada, isso tudo é uma palhaçada. Ele sabe que não adianta, e quanto mais você abaixar, mais mostra a bunda, sabe? Então é isso. Então estão fazendo um papel ridículo, covarde, para todo mundo ver, uma coisa asquerosa, dá vontade de vomitar. E o Sebastião Coelho é o advogado do Felipe Martins, que nunca teve nos Estados Unidos, mas alguém pôs o nome. Foi aquele Shor, tá? Aquele Shor que se sentiu ofendido depois, quer processar todo mundo, que é cadelinha do ministro, né? Então, é o seguinte... Chihuahua. Chihuahua. O Choruaua. E aí é o seguinte... Ele foi detido por desacato ao tribunal, sendo impedido de participar na defesa de seu cliente, que é o Felipe Martins. Se ele foi preso, ainda não sei. Agora, se ele foi preso, eu quero saber o que vai acontecer a seguir. Né? Também eu quero que prendam o Bolsonaro, porque eu quero ver o que vai acontecer a seguir. Tá? Essa é abrir a caixa de Pandora. Se chegarem a prender o Bolsonaro e o Bolsonaro não defender a sua honra e a sua vida até a morte, aí o que você pode esperar desse país? Pois é. E aí eu vou dizer uma outra coisa. Com relação eu falei que ia falar do Boca de Veludo mais tarde, o mais tarde chegou. Segundo a revista Veja, a ordem de prisão para o Sebastião Coelho partiu do Boca de Veludo. É isso aí. Esse é um cara assim, esse é um iluminado, é o iluminista. As frases dele vão ficar para a história. Né? Agora ele não quer lançar o programa Pena Justa. Pena justa é só quando o índio pega aquela pena pequenininha só para esconder as partes pudendas, que a juventude chama de pudendas. Mas deixa eu falar uma coisa. Um cara que fala em pena justa... Um cara que fala em pena justa e o seu par no STF bota 14 anos para uma mulher que escreveu com batom numa estátua de cimento
uma estátua podre, feia, uma estátua Exatamente. horrorosa, Tá certo. que não representa nada. Aliás, eu falei já e vou repetir, a justiça teria que ter uma balança, porque tem um lado para um lado para outro. Não, ela só tem a espada. Essa justiça aí é a justiça que ela só está lá para te ferrar. É. Tá? Então, não chama de justiça. É uma estátua porcaria, tá? Uma estátua Vai porcaria. transformar em estatal, vai se chamar Ferrabras. Ferrabras. É isso aí. Era um bom nome para estátua. Bom, gente, É. enquanto nós... o Pedrinho deixa- tem um... Ganhei esse livro, que é O Mestre e Margarida, fica ao de contrário aí. de um querido amigo, que está aqui ao meu lado, que é um dos homens mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Ele não fala isso. Ah, mas é verdade. Ah. Porque depois que você vai ficando velho, os outros prazeres você vai deixando como na poesia. Vai-se uma pomba descuidada. Depois outra outra, mais, outra, exatamente. Bom. O que sobra no fim para a gente é o senso de humor. Isso, né, depende da vontade de Deus, se você tem ou não. E os amigos queridos. É Enfim, verdade. eu já tive a infelicidade de perder 2 amigos queridíssimos, que me fazem muita falta e que eu rezo por eles e pela família até hoje, todos os dias. Eu perdi vários também. Ah. E eu só vou falar um pouco desse livro que eu recomendo a vocês. Esse livro é um livro de um escritor russo chamado Mikhail Bulgakov. E esse Mikhail Bulgakov, ele, na época que ele escreveu o livro, a União Soviética ainda existia e ele foi meio mal visto. Hoje até eu acho engraçado quando os caras falam o Putin, o comunista. O Putin pode ser o que você quiser. Ele pode ser tirano, sacana, ditador, o que você quiser. Ele só não é comunista, pô, então não fala merda. Exato. Porque a Rússia não é comunista. A Exato. Rússia já foi comunista. A Rússia hoje é um dos países mais capitalistas do mundo. E vai ser um dos maiores aliados do Brasil. Quem nos salvou para não perder uma safra agrícola por falta de potássio foram eles, quando Bolsonaro foi à Rússia. E ele imediatamente mandou 2 navios que não se perdeu aquela safra no meio da pandemia. Exatamente. Então dizer o Putin é comunista. Comunista é o cacete, o cara é milionário. O pessoal que manda na Rússia hoje são os oligarcas que têm dinheiro para dar e vender. Então, falar mal da Rússia é burrice. Tá? Por falar nisso, eu, inclusive, estou agora em contato com o pessoal aí, eu quero ver se meus livros eu consigo lançar na Rússia, porque exatamente. Lá tem gente que lê, aqui não tem gente que lê. Não, e sabe por quê? Porque é um país católico, é da Igreja Ortodoxa, tem mais mas essa, é cristão. católico. Exatamente. Tem mais essa. Exatamente. Tem mais essa. E, além de tudo, nos deu grandes intelectuais, tanto antes do regime comunista, como agora depois do regime comunista. Bulgakov é um deles. E só vou dizer um. Tolstói. O Tchaikovsky, na Sinfonia número 5, o segundo movimento, ele inspirou-se em Mozart e deu o nome em italiano, porque todo músico clássico, qualquer que seja a nacionalidade, põe o nome do movimento em italiano. Assim, andante cantabile con alcuna licenza. Então é assim, quer dizer, hoje a Rússia pode ter todos esses defeitos, mas tem a licença de ser um dos berços da civilização ocidental, tá certo? É isso. É isso. Está dito. É isso aí. Com isso a gente acaba o programa. Pedrinho, quando tiver tempo, vai ler o Mestre Opa. Margarida, que é muito legal o livro. É isso. E, bom, tem outros livros. Tem o do Evgeny Zemiatin, que é o Nós, que também pouca gente sabe. Esse é o livro que inspirou o 1984, que foi copiado quase que total. A ideia fundamental toda está no Nós, que foi escrito em 1922. Exatamente. Aí ele só pôde publicar na França, porque estava logo depois da Revolução Russa, lá onde tiraram a família real, etc. Então ele teve que fugir e publicou lá. Tiraram não, fuzilaram. Mataram todos. A família, e todos filhas, os filhos. as 3 filhas, né? 3 ou 4 filhos. E o herdeiro, que era o Zarev, que era hemofílico, e por isso que o Rasputin chantageava a família imperial, que era o único que conseguia estancar o sangue, né? O sangue. Exatamente. A hemorragia do filho. Bom, enfim. Gente, era isso que tínhamos para o momento. Vai ter muita coisa semana que vem, porque está acontecendo agora. Então a gente não sabe. Exatamente. Está acontecendo. Vamos ver
Vamos ver quem tem coragem, vamos ver quem é covarde, Exatamente. vamos ver o que vai acontecer. Tá? Vamos ver, na hora que apertar, vamos ver quem que mija nas calças. Exatamente. Tá? É isso, tá bom? Um beijo abração para todos, desculpa o palavreado, mas, sabe... Não, mas é para dar emoção, ênfase. é emoção, para dar exatamente. emoção, tá bom? Muito bom. Até o próximo programa. Deixa eu pedir uma coisa, cliquem e compartilhem. Mais gente tem que saber da verdade. Aqui a gente fala a verdade, nada mais que a verdade. Exatamente. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.